Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de te servirmos vivendo mais este dia. Abençoa este dia, cuida de nós e protege-nos. Que a tua presença neste dia nos enche de alegria e de paz. Ó Deus, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 20 a 25, que diz assim: Irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mau, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas, se todos estiverem anunciando mensagens de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado, e ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, em uma discussão, todos falam ao mesmo tempo e não poucas vezes, uns acabam até gritando. Como com todo mundo falando ao mesmo tempo, não dá para entender o argumento de ninguém e a briga se torna cada vez maior. Isso com todos falando a mesma língua, mas ao mesmo tempo. Imagine então, em uma igreja, várias pessoas falando ao mesmo tempo em línguas estranhas, de anjos que ninguém entende. O apóstolo Paulo está organizando esta questão do dom de falar em línguas estranhas na igreja de Corinto, que estava bem bagunçada, por sinal. Ele já falou sobre isso nesse capítulo 14, mas ele diz que se alguém que não é da igreja vem visitar a igreja e vê todo mundo falando em línguas estranhas, vai pensar que todos estão loucos. Por isso o dom, se não for bem usado, pode se tornar uma barreira para a palavra de Deus e para a fé. Paulo orienta no seguinte sentido: primeiro, o dom de falar em línguas, diz ele, de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Assim como Isaías, o texto que o apóstolo Paulo cita, o povo de Deus havia se afastado de Deus e precisou ouvir juízo de Deus através de um outro povo invasor, os assírios, por causa da incredulidade do povo de Deus. Eles ouviram uma língua estranha, a dos assírios, e não entenderam nada do que estava sendo falado. Tudo que os assírios falavam e ninguém entendia a língua deles, servia de juízo e condenação para o povo de Deus e não para a sua edificação. Também o dom de línguas
pode causar mais confusão do que edificação do povo de Deus e também dos que estavam conhecendo a igreja. As pessoas ouvindo na igreja de Corinto aquela gritaria sem sentido, diriam que essas pessoas estão loucas. Segundo, diz o apóstolo Paulo, mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Quando no culto tem uma ordem, onde todos cantam juntos, oram juntos, ouvem um falar a palavra de Deus com clareza e verdade, então todos estão sendo edificados espiritualmente, tanto cristãos como alguém que não era cristão e estava visitando a igreja. Quando se fala a palavra de Deus com verdade e clareza, a pessoa pode afirmar com toda convicção: Deus está mesmo no meio de vocês. Terceiro, Paulo enfatiza que o principal objetivo de todos os dons que Deus dá é a edificação do povo de Deus e a pregação da palavra de Deus no mundo. Para haver edificação é preciso que a palavra de Deus seja ouvida e entendida por quem a ouve. Se isso não acontecer, o Espírito Santo age no coração da pessoa. Se isso acontecer, o Espírito Santo age no coração da pessoa, colocando a fé e aumentando a fé. Mas isto vem pelo ouvir e pelo entender o que está sendo dito sobre a palavra de Deus. Por isso é preciso ter cuidado no uso dos dons da igreja. Se os dons forem usados apenas para autopromoção de quem fala, para se mostrar melhor cristão do que os outros, ou para qualquer engrandecimento do eu da pessoa, então esse dom está sendo usado de maneira totalmente errada. Todos os dons que Deus dá devem ser usados para a edificação do povo de Deus e para a evangelização do mundo. Por isso, no uso dos dons, o cristão deve ter maturidade na fé. Se tem o dom de orar a Deus em línguas estranhas, mas que não edificam o povo de Deus, ore em casa para Deus e procure um dom que sirva para que a palavra de Deus seja anunciada para os cristãos e para o mundo, que é a missão que Jesus deixou para a igreja. Paulo diz assim: irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. De novo, Paulo fala que o ser cristão passa pelo nosso entendimento, raciocínio, razão, em primeiro lugar, para depois produzir os sentimentos. Em muitos lugares há uma inversão desses valores. Alguns dizem: você precisa sentir Deus em você. Paulo fala que você precisa, por outro lado, entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, sofreu na cruz pelos nossos pecados e morreu para nos dar o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. O que nos salva é a certeza de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. O sentimento dentro de nós pode mudar, mas a certeza e a convicção nunca mudam. Por isso, Hebreus 11:1 explica a fé como algo racional, que se entende e depois se sente. Diz o texto assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Estimado irmão e irmã, muitas vezes, por imaturidade, os mais jovens querem se mostrar para os outros e acabam fazendo bobagens. Por outro lado, quem é maduro na vida não precisa se mostrar para ninguém, nem precisa provar nada para ninguém, porque ele sabe quem ele é. Assim, o apóstolo Paulo diz que nós cristãos não precisamos nos mostrar para ninguém, precisamos, na maturidade da fé, apenas sermos cristãos, onde estamos, e servir a Cristo na igreja para levar esta palavra de Deus a tantos que estão perdidos nos dias de hoje. Na fé em Cristo, nós temos paz, tranquilidade, segurança e esperança de que um dia estaremos com Cristo no céu.
Usemos os nossos dons e a nossa vida junto de nossas igrejas para que nós sejamos edificados cada vez mais na fé, cresçamos no conhecimento da palavra de Deus e do seu amor e possamos também mostrar para este mundo que anda tão perdido que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele como Senhor e Salvador. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver, e isso para que o servo e a serva de Deus estejam completamente preparados e prontos para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós temos a fé em Jesus Cristo em nossos corações. Nós te louvamos porque nós ouvimos a Tua palavra, entendemos a Tua palavra e confiamos nela. Que nós sejamos cristãos convictos da nossa fé, da certeza que em Cristo nós já temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. E que essa convicção de nossa fé encha o nosso coração de alegria, de paz, de esperança, de amor. Que a Tua presença, ó Deus, encha a nossa vida de segurança e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.